comunidade, muito boa tarde, Manaus, boa tarde, meu Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao Brasil Urgente nesse início de semana bastante movimentado na capital amazonense. Brasil Urgente, programa aqui da Voz da Comunidade já está no ar. Eu quero a sua participação, eu quero a sua interação pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, que aqui a gente chama carinhosamente de Band Zap. Veja o que é destaque no programa de hoje. Quebra-quebra no 7º dia de greve dos rodoviários. O motivo da revolta foi porque motoristas e cobradores encerraram a viagem dentro do Terminal 4 na Zona Leste, impedindo a população de seguir o destino. A gente tá cansado! É por isso que tá acontecendo uma coisa dessa! Enquanto usuários do sistema de transporte coletivo protestavam, o Sindicato dos Rodoviários vai até a Câmara Municipal pedir a abertura de uma CPI para investigar a planilha de custos das empresas de ônibus. E mais confusão por lá. Esse é o receio da categoria. Hoje é segunda-feira, é dia de hashtag Pronto Falei e a população mete a boca no trombone. Os nossos ônibus são precários, nossas ruas não prestam, cheio de buraco. 4 de junho de 2018, Brasil Gente, programa aqui da Voz à Comunidade, vai ficar com você até as 5 horas da tarde. Você aí de qualquer parte de Manaus, de qualquer parte desse Amazonas, pode interagir comigo pelo Band Zap. Pega aí o caderno, já anota. Ah, já anotou? Já pregou na geladeira? Já deixou lá pregado também no espelho do quarto para não esquecer? Olha, se não fez isso, anota aí novamente. É o 984020201. Lembrando que o prefixo é o 092, que é daqui da capital amazonense. Eu quero a sua participação. É muito fácil, você já sabe, né? É só fazer o vídeo aí daquele problema, daquele flagrante. Acabou de ver lá um buraco, um bueiro estourou, um cano estourou. Manda aqui pra gente. E você aí, como é que tá a sua cidade, hein? Eu quero a sua interação, quero a sua participação. É muito simples, eu já falei. Faz lá um vídeo selfie, começa a narrar e quem sabe você vai aparecer aqui na tela da Band Amazonas. É isso mesmo. Tá vendo aí esse barulhinho? Lembrando que o nosso Band Zap só funciona como um WhatsApp. Se você ligar, não vai dar certo. Você aí dos municípios, você de qualquer parte da capital amazonense, manda pra cá, que pra mim vai ser uma honra receber a sua sugestão de pauta, o seu problema, o problema aí do seu bairro, aquele que tá tirando a sua paz. Gente, que segunda-feira tensa e movimentada na capital amazonense, hein? Manaus acordou assim, 7º dia de greve dos rodoviários e muita tensão. Caos no transporte público, fúria e revolta dos usuários do sistema de transporte público de Manaus terminou com mais de 60 ônibus depredados. Passageiros da capital interditaram avenidas e destruíram coletivos dentro do Terminal 4. Teve confronto com a polícia militar e pelo menos 10 pessoas foram presas. Manaus completa uma semana sem transporte público e sem qualquer intervenção das autoridades. O menino de Envira, Juscelio Paiva, mostra agora os detalhes desse quebra-quebra, dessa revolta na tela do Brasil, gente. Catiana, caos no transporte público de Manaus, uma semana e os passageiros aqui se revoltaram na manhã desta segunda-feira na capital. Quebra-quebra e o cenário foi esse aqui que nós estamos vendo. Muita gente, muitos passageiros que saíram de casa e foram pegos de surpresa com mais um dia de greve. Eles foram deixados nos terminais em paradas de ônibus aqui de Manaus e depois disso ocorreu uma revolta. Aqui no Terminal 4, que liga aqui a Zona Leste
Leste com a Zona Norte da cidade, a situação foi essa. Muita quebradeira mesmo. Pelo menos 40 coletivos foram depedrados. Isso depois que os motoristas saíram das garagens e deixaram os passageiros aqui no Terminal 4 e também em outros terminais aqui da capital. E o que nós vimos por aqui foi muita revolta. Sai pra trabalhar, os caras não têm respeito pelo nosso trabalho. Tá todo mundo reivindicando pelo nosso direito aqui, ó. Uma sacanagem, pouca cerveja. Disseram que hoje que não ia ter ônibus pra ninguém, não iam liberar hoje. Liberaram, deixaram todo mundo na mão, ilhado. A senhora tava querendo seguir pra onde hoje pela manhã? Uma entrevista de trabalho, 7 horas. Agora eu quero ver quem vai dar um trabalho pra mim. Quem que vai dar? Catiana, a quebradeira, ela continua e nós temos aí várias imagens, muitos flagrantes dos passageiros revoltados depredando os coletivos aqui em Manaus. A polícia militar, ela teve que intervir e usou até balas de borracha. Pessoas foram atingidas? Foi, teve um rapaz que desmaiou, foi pelo socorro, entendeu? Porque recebeu uma pancada dessa de bala que não é para qualquer um, isso é para animal, não somos animal, entendeu? Agora nós estamos sendo tratados como animal. A revolta aqui, mais um, agora um pai tá com o filho, ia pra escola, tava deixando o filho na escola. Com certeza, falei, meu filho na escola, não consigo chegar por causa dessa situação. Cara, vamos tratar a gente com respeito. Catiana, depois que deixaram o Terminal 4, os manifestantes eles seguiram para a avenida aqui, Altasmirim, na zona leste de Manaus. A via foi interditada e houve, inclusive, confronto com a polícia militar. A todo momento o que se viu foi isso, discussão entre policiais e passageiros por conta dessa paralisação e dessa baderna, pode-se dizer assim, aqui na zona leste de Manaus, no Terminal 4. Aqui fora, 3 ônibus foram depedrados e 2 foram incendiados. O Corpo de Bombeiros teve que intervir na situação. 2 pessoas foram presas, Catiana, durante a situação aqui porque eles entraram em confronto com os policiais militares. Nós conversamos com o comandante do CPA Norte e ele falou sobre toda a situação. Foi questionado até se a situação tinha saído do controle. Comandante, no início da manhã a situação saiu completamente do controle. Volto a dizer, não é que ela tenha saído do controle. A população se exacerbou, quebraram alguns ônibus, a polícia chegou e interveio, né? Então, só que nesse meio tempo de poder ter uma energia maior, houveram alguns carros quebrados. Catiana, a greve continua aqui por tempo indeterminado. Vamos esperar ao longo do dia o que as autoridades vão decidir. Porque do jeito que foi hoje, esse cenário, 7º dia de greve, situação, Manaus, um verdadeiro caos e ainda sem transporte público. Obrigada, Juscelio, pelas informações. Me traz aí as imagens, produção, que eu quero ver novamente essas imagens desse quebra-quebra. Lembrando, gente, que isso é crime. Depredar patrimônio público é crime. Porém, olha só a situação. Porém, isso já é resultado. É o último estágio do usuário do sistema de transporte coletivo, já com essa situação, 7º dia de greve. Até agora, a população estava relativamente tranquila, estava revoltada, mas até aqui chegou a compreender, entendeu o Sindicato dos Rodoviários, que reivindica aí reajuste salarial, o pagamento da database 2017-2018, porém, olha só, aí há muita gente saindo das suas casas para ir trabalhar, para ir para a escola. Sabe o que mais revoltou a população? Olha só essa cena, polícia discutindo ali com a população. Houve aí tiros, né, de borracha, tudo para tentar amenizar. No momento, chegou um momento em que esses usuários do sistema de transporte coletivo que estavam ali no Terminal 4 chegaram a ser chamados de vândalos. Mas aí, olha só, me traz aqui essa... Corta para mim, por favor, obrigada. Eu fico pensando, você saiu de casa, você pagou R$ 3,80 pela passagem do ônibus. Só que chega no meio do caminho, você recebe a notícia de que você não vai mais seguir viagem. Porque foi assim que aconteceu hoje pela manhã. Foi por isso que resultou aí nessa revolta. Pode encher a tela, produção, enche a tela aí, por favor, enche a tela, para a gente continuar vendo essas imagens. Foi por isso que os usuários do sistema de transporte coletivo ficaram assim. O que você faria? Nós não estamos aqui dizendo que esse é o meio para a população, é o melhor meio para a população.
que vocês viram aí que terminou numa série de prejuízos. Mas e aí a população que já está no prejuízo já há 7 dias? A população que perdeu o ônibus? A população que acordou cedo e foi para as paradas de ônibus? Quem não tem condições para desembolsar o dinheiro para pagar outro tipo de transporte, como é que fica? E aí, sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque até agora não houve atenção como deveria ser dada. Não houve um dono da cidade, ou sei lá quem que manda na cidade, que a sensação que a gente tem de que os rodoviários são donos da capital. Parece que eles estão dizendo, olha, não, a gente manda mais do que a justiça, a gente manda mais do que o poder público aqui, porque parece, é essa sensação que a população tem, é essa sensação que a gente tem também. Até quando? Será que isso vai precisar acontecer mais? A gente tem, inclusive, informações de que pessoas que estavam passando ali no seu carro de passeio, indo para o trabalho, passando ali por essa parte da zona leste de Manaus, estavam sendo atingidas por esses estilhaços quebrados desses ônibus. E aí, se acontece alguma coisa pior? Se alguém ficar ferido? Se o prejuízo é ainda pior? Você já imaginou? E aí eu quero saber, cadê a prefeitura? Cadê o poder público? Cadê a justiça? Que não acontece nada. Olha, depois, enquanto os usuários do sistema de transporte coletivo estavam protestando, enquanto a população estava lá revoltada no entorno do T4, o Sindicato dos Rodoviários também fazia uma manifestação na frente da Câmara Municipal de Manaus, no Santo Antônio, na zona oeste da capital. A categoria queria a abertura de uma CPI para investigar o sistema de transporte coletivo aqui da cidade. A Flávia Moura traz os detalhes aqui na tela do Brasil, gente. Olá, Catiana. A movimentação intensa na manhã desta segunda-feira em frente à Câmara Municipal de Manaus. Parte dos rodoviários, nesse momento, aqui estão se manifestando em mais um dia de protesto. Sobre toda essa situação, a gente vai conversar com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Josenildo Silva. Durante a manifestação aqui, vocês pediram a abertura de uma CPI para investigar o transporte coletivo, né? Sim, a abertura dá para investigar a CPI do transporte coletivo em Manaus, que tem empresa aí que sonega imposto do INSS, FGTS, e estão no vermelho. A categoria não aguenta mais. O Sinetran aqui em Manaus, FGTS atrasado, INSS atrasado. A convenção coletiva de 2017, 3,5% do Sinetran, até agora está se negando a pagar a categoria. O reajuste da categoria 2018-19, o Sinetran se nega a sentar com os trabalhadores com essa categoria. E o prefeito de Manaus é o responsável. Ele some de Manaus e deixa o povo de Manaus sofrendo, e o rodoviário sofrendo, e não tem um posicionamento do prefeito de Manaus. O nosso receio é demissão em massa do Sinetran, eles fazer casinha de suspensões no trabalhador e aplicar várias justa causa no sistema e implantar o parcial intermitente e horista, sem direito a nada. O motorista ganha hoje R$ 2.300, vai ganhar R$ 1.000, sem cesta básica, sem ticket, sem vale-lanche. Esse é o receio da categoria, de ficar esse benefício aí, que foi conquistado ao longo dos anos por essa direção do sindicato. Estamos esperando que o Sinetran e a prefeitura chame a categoria para sentar. Chame a categoria para resolver o problema da categoria. É 2 dissídios coletivos sem reajuste. É 2 anos sem reajuste. Tem um retroativo de maio a maio. 1 ano de retroativo que o Sinetran deve aos motoristas e cobradores. Dá uma faixa de R$ 1.000 para cada motorista e 700 para o cobrador. Só de retroativo da convenção coletiva de 2016 e 2017. Estamos esperando o MPT chamar o Sinetran, o prefeito de Manaus sai de cima do muro. Para de ser covarde, Arthur. Resolve o problema da cidade de Manaus, que está abandonada, prefeito. Tanta categoria está sofrendo com o povo de Manaus. Tem empresa aí caindo nos pedaços, tem empresa caindo nos pedaços. A empresa aí de transporte está caindo nos pedaços. Já matou várias pessoas no trânsito. A empresa líder está caindo nos pedaços. Devendo INSS, FGTS e não sai de Manaus. Os empresários são todos de fora e no Lago Osso. Por que no Lago Osso? Por que não vão embora, que não tem lucro?
Então a categoria aguarda a resposta e o movimento continua. Josenildo Silva, muito obrigada pelas informações. Vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários aqui de Manaus. Então, Catiana, a movimentação é essa em frente à Câmara Municipal de Manaus na manhã desta segunda-feira. Olha só, parte agora, né? Alguns já estão se dispersando, daqui a pouco vai ter uma reunião. Na verdade, os rodoviários estão na espera, né? Para ver se eles são chamados para o prefeito de Manaus e também do Sinetran para tentar aí entrar em um acordo em relação a essa paralisação. Volto com você. Obrigada, Flávia, pelas suas informações. Olha, na última sexta-feira, o Ministério Público do Estado entrou com um pedido na Justiça do Amazonas, solicitando aí a prisão da diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Nós temos aqui a informação de que no plantão de ontem civil, a Justiça não determinou a prisão, de acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, porém, determinou aí uma ação, a instauração de inquérito policial contra a presidência e diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus. Portanto, está aí a gente atualizando essas informações que a Justiça não aceitou o pedido do Ministério Público, que na sexta-feira entrou com recurso aí, um pedido para a prisão do Sindicato dos Rodoviários, que insiste em desacatar todas as liminares da Justiça do Trabalho, e aí o pedido justamente para a liberação da frota nas ruas de Manaus, a circulação das frotas, isso não está ocorrendo, eles não estão cumprindo com o que diz a lei e a determinação. Portanto, uma decisão judicial determina a instauração desse inquérito contra a presidência e diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus. Vale ressaltar, minha gente, que quando a gente fala aqui dessa situação toda, a gente entende que a categoria precisa sim de reajuste. Segundo eles, há 2 anos não tem reajuste salarial, são cobradores, são pais de família, são motoristas que estão ali. Nós estamos falando aqui essa atitude do sindicato, da direção do Sindicato dos Rodoviários, que tem mostrado que tem um poder muito grande e manda. São os irmãos Oliveira, né? Que inclusive a gente já tem aí no passado vários relatos. O atual diretor do sindicato, presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Givanci Oliveira, chegou um ano a ser preso, inclusive por desacato à autoridade, ou seja, já tem passagem pela polícia por trazer aí essa atitude que eles têm. A gente continua acompanhando essa situação, porque depois da Câmara Municipal, o sindicato saiu até a sede do Ministério Público do Trabalho para se reunir, para tentar entrar em um acordo mais uma vez. Quem traz os detalhes aqui na tela é a Gabriela Moreno. A Avenida Djalma Batista foi bloqueada em alguns momentos pelos rodoviários que realizaram manifestação. Eles foram para a frente da sede do Ministério Público do Trabalho, aguardar o resultado de uma reunião com os representantes do sindicato. A reunião foi a portas fechadas. Segundo o Sindicato dos Rodoviários de Manaus, as empresas querem demitir 40% dos trabalhadores para contratar funcionários horistas, com salários mais baixos por conta da carga horária menor, o que é permitido pela nova legislação trabalhista. Como é que é horista? Ele tira esse trabalhador que está agora ganhando, um cobrador ganha 1.200 na carteira, com cesta básica, tique, vale lanche e plano de saúde. Para contratar um horista parcial ou intermitente, com metade do salário, ou seja, R$600 o cobrador, e o motorista com R$1.200, sem tique, cesta básica e plano de saúde. A categoria ainda pede o abono dos trabalhadores, não compensar os feriados, e sim pagar feriados e as horas extras, e ainda pagar os dias de greve.
A reunião que começou pela manhã no Ministério Público do Trabalho seguiu agora pela tarde. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Eduardo Galvão, que já está na sede do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde, Eduardo, para você. Já tem um resultado aí dessa reunião? Já terminou? Boa tarde, Catiana. Boa tarde a todos. Na verdade, não. A reunião começou por volta aí das 11 da manhã. Então, já temos um pouco mais de 5 horas. Nela está o Algaci Gurgás, presidente do Sinetran. A gente perdeu aqui o contato com o Eduardo, já ele restabelece o sinal e a gente volta a falar. Lembrando, gente, que essa reunião lá fora também houve um reforço da Polícia Federal. A gente volta com o Eduardo. Eduardo, já está nos ouvindo aí? Ok, Catiana, estou ouvindo sim alto e claro. Em um determinado momento da reunião, o presidente do Sindicato dos Rodoviários alegou passar mal, ele se ausentou e pouco tempo depois, pouco mais de uma hora depois, ele retornou à reunião e lá se encontra até o momento. Não temos novas novidades, não temos atualizações novas e estamos aqui aguardando qualquer atualização. Entramos ao vivo e exclusivo aqui no Brasil, gente, Catiana. Eduardo, a Polícia Federal, Polícia Militar estão acompanhando aí essa reunião, né? Isso, Catiana. Inclusive, a desembargadora, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a Eleonora Sauner, pediu ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho que para que dê uma resposta imediata à paralisação dos coletivos de Manaus, que já está no seu 7º dia. Hoje, o prefeito de Manaus se reuniu com a desembargadora, com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho e estamos aqui no Ministério Público do Trabalho aguardando novas atualizações, Catiana. Muito obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar da greve dos rodoviários. Depois do intervalo, vocês vão ver também que durante as manifestações realizadas pelo Sindicato dos Rodoviários lá na Câmara Municipal, uma equipe de reportagem por pouco foi agredida. Eu te conto os detalhes já, não saia daí. Muitíssimo obrigada a você que me dá a honra da sua audiência, da sua companhia nesse início de semana, de qualquer lugar de Manaus e desse Amazonas. A você que interage comigo pelo WhatsApp, que é o 984020201. Muitíssimo obrigada. Eu já vou até aproveitar aqui para ver quem que está na audiência do programa nesse início de semana. Socorro da Compensa, o Marcivaldo Deodorado, o Fábio do Zumbi, o Valneide Jorge Teixeira, o Luiz do Armando Mendes, o Márcio no Campos Elíseos, a Michele no Alvorada, o Cristiano lá em Parintins, o Ismael no município de Itacoatiara, um beijo para o pessoal de Itacoatiara, e a Luísa lá no Alfredo Nascimento. A gente agradece a sua companhia, olha, sinta-se aí abraçado onde você estiver, viu? Muitíssimo obrigada. Durante a manifestação de hoje, realizada pelo Sindicato dos Rodoviários, lá na frente da Câmara Municipal de Manaus, uma equipe de reportagem do local, por pouco não foi agredida. Me traz essas imagens aqui na tela, produção, por gentileza. Olha só a imagem, o momento em que a equipe de reportagem, por pouco, olha aí, não é agredida. Essa é a repórter cinematográfica. Olha só, vamos ouvir aqui o áudio. Vamos ouvir aqui o áudio. Olha só a confusão. A repórter cinematográfica se sente acuada, é uma mulher, olha só. O repórter aqui também, muita gente em cima dele, o pessoal pega aí, a gente não sabe o que foi falado para eles. Olha aí, todo mundo pressionando a equipe, mandando eles irem embora, olha só. Olha só o momento da confusão
Isso é lá em frente da Câmara Municipal de Manaus, que fica no Santo Antônio, na zona oeste da cidade. A equipe se sente acuada. Olha, a repórter cinematográfica é a Nívia Salgado. Olha aí, com a câmera no ombro. O repórter também ali, a gente observa que se sentem acuados, os dois. E eles mandando a imprensa embora, mandando a equipe de reportagem embora. É um grupo relativamente grande se comparado com a dupla, né? Olha só, eles param, a polícia chega, olha aí, a polícia chega no local para tentar acalmar os ânimos. Olha aí, saiam daqui, a gente ouve nitidamente o pessoal que está no carro mandando a equipe ir embora. Olha só, liberdade de imprensa é a capacidade de um indivíduo de publicar e dispor de acesso à informação através de meios de comunicação em massa, sem interferência do Estado, ou seja lá de quem for. Nós temos o direito de trabalhar assim como vocês. São garantias fundamentais e devem ser respeitadas. A gente faz aqui... A gente se solidariza com essa equipe de reportagem, que é de uma outra emissora, mas aqui nós somos todos imprensa. Eu vou receber aqui no estúdio o nosso gerente de jornalismo, que também é apresentador, já foi repórter assim como eu, Neto Cavalcante. Neto, eu vou só pedir licença de você, porque a gente tem agora informações ao vivo, direto lá do Ministério Público do Trabalho, onde o procurador do MPT está dando uma coletiva nesse momento. Roda aí, por favor. Pontos, né, que estavam pendentes. E é isso. A greve está encerrada, o acordo foi firmado e qualquer questão relacionada a esse acordo vai ser tratada perante a Justiça do Trabalho. O acordo foi, eles ratificaram, eles confirmaram tudo aquilo que já havia sido deliberado na última sexta-feira em relação ao reajuste de 5,5%. A questão é que agora os descontos por conta de sinistro, eles vão ficar limitados a R$ 1.500, podendo ser parcelado 6 meses. Poderá haver o parcelamento do intervalo intrajornada. Vai ser admitido para as funções de portaria e de administrativo, né, almoxarifado, a jornada de 12 por 36. E eles também acertaram que os dias, houve um pedido por parte do sindicato profissional para que não houvesse o desconto, que houvesse o abono desses dias de paralisação. E aí o sindicato patronal não aceitou, disse que pelo menos houvesse a compensação. E esse pedido do patronal, no caso do Sinetran, foi acolhido pelo sindicato dos rodoviários, e todas as horas de paralisação durante esse movimento de greve vai ser compensado. Tá? Todos os trabalhadores que paralisaram efetivamente, né? Porque teve gente que podia ser que não tivesse escalado, mas aqueles que foram escalados e que não compareceram por conta do movimento de greve, esses dias de paralisação vão ser compensados integralmente. Em relação à multa, ficou acertado de que, como a matéria já se encontra judicializada, já existem vários processos judiciais, né? Então, em cada um desses processos, a questão da multa deverá ser tratada dentro do processo judicial. Muito obrigada, doutora. Ok? A gente espera que a população, que a sociedade, a população amazonense volte à normalidade, né? Esse foi um pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho, né, para ter uma forma de tentar sensibilizar, porque realmente estava numa situação de caos. O que aconteceu pela parte da manhã nos preocupou bastante, apesar dessa preocupação já ter se iniciado desde a semana passada, mas eu acho que a situação hoje, pela parte da manhã, foi, vamos dizer assim, a gota d'água, o último ponto para a gente poder chegar a esse consenso, porque a população não podia mais sofrer com essa paralisação. Tá bom? Muito obrigada. Portanto, está aí informações ao vivo, em primeira mão, anunciada pelo presidente, aí pelo procurador do Ministério Público do Trabalho, que falou aí sobre esse fim da greve. Daqui a pouco o Eduardo volta com mais informações e aí, nesse momento, a gente tem informação que o Givanci vai falar nesse momento. A gente já tem ele posicionado aí, vamos lá ver. Pronto. Que se tivesse tido bom senso do Sinetran, isso teria cessado na sexta-feira passada. Mas com o movimento de hoje, o Sinetran resolveu entrar em acordo com os trabalhadores, vão pagar os feriados a 100%, ou então 2 folgas para não trabalhar feriados, e a
anistia para os trabalhadores que entraram em greve. E reajuste, como é que ficou? Eles vão ter que compensar essas horas que ficaram em greve, né? Mas vai ser um feriado, vai valer 2 dias, que antes era um pouco. Pronto, tá aí, a gente já tem as informações que a gente queria, graças a Deus. A gente já fica aqui mais aliviado porque a gente se coloca aí na pele dos quase 800 mil usuários do sistema de transporte coletivo de Manaus. Me traz aí de volta, a produção, aquelas imagens aqui na tela, por gentileza, do momento em que uma equipe de reportagem é quase agredida, é hostilizada ali durante uma manifestação que acontecia na frente da Câmara Municipal. Nós estávamos aqui, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Brasil Gente, nosso gerente de jornalismo, que é apresentador, comanda o Band Cidade todas as noites aqui na tela da Band Amazonas, também foi repórter. E aí a gente fica em pleno século XXI, né, Neto? A gente ainda se depara com essa situação. Olha só, a gente percebe que o repórter aí, ó, alguém vai no ouvido dele, fala, o pessoal coloca, manda eles ir embora, e aí a gente fica, a gente que é considerada, a imprensa é considerada o quarto poder, e numa manifestação em que eles estavam sendo livres para protestar, acabam aí colocando, olha só, utilizando a imprensa, que também tem esse direito de fazer esse papel. Eles foram lá com o papel, primeiramente, boa tarde. Eu vim aqui para me solidarizar com a equipe de reportagem, é de uma outra emissora, mas isso é indiferente nesse momento, né? Eles foram totalmente coagidos nesse momento ali na frente da Câmara Municipal. Eles estão em via pública, né, na frente da Câmara Municipal, que é um prédio público, a Casa do Povo da cidade de Manaus, e estavam ali sendo impedidos de fazer o seu trabalho. A gente percebe que tem uma frente ali de trabalhadores, de pessoas fardadas que seriam trabalhadores do transporte coletivo, mas o que indigna nessa hora, Catiana, é porque a pessoa que está no som, ali sim, é um sindicalista, é alguém da diretoria do sindicato, e ele instiga a tirarem, a serem retirados de lá. A gente vê a cinegrafista, é uma mulher, né, Nívia Salgado, uma profissional competentíssima, e aí exposta a esse tipo de perigo numa situação totalmente... Olha só essa imagem, Neto. Ele chega a apontar o dedo pro repórter. Agora, o que o profissional tem a ver com isso, né, nesse momento, né? Está trabalhando, muitas vezes esse profissional vai também de ônibus para o seu trabalho, cumprir a sua carga horária, foi demandado ali pela empresa a ir lá cobrir a manifestação, ouvir o lado dos trabalhadores, ouvir, no caso, a autoridade, a Câmara Municipal, saber o que os vereadores podem fazer também para intervir nessa situação, e aí são utilizados dessa forma. A partir do momento que a manifestação deles vai, né, e passa do limite do direito do outro, aí já não pode aceitar. Foi o que aconteceu, infelizmente, pela manhã também, né? As pessoas que estavam indo para o trabalho foram impedidas de continuar seu caminho, e aí se sentiram, infelizmente, no direito de quebrar, de depredar, de xingar, e aí se a gente se deixar caminhar por esse lado, a gente chega ao caos, e não é isso que a gente precisa. A violência, capital, né, Neto? Essa forma, a agressão, tanto física, a gente viu ali no caso da depredação do patrimônio público, mas a gente vê a violência verbal também. E a nossa repórter que estava lá relata que foram outros, não só os colegas da outra emissora, mas também equipes de rádio foram xingadas, outros repórteres, e aí ficava numa espécie ali de escolha. Essa pode, essa não pode, e isso não existe. A rua é pública, a Câmara Municipal é uma casa pública, e não tem como alguém ficar num carro de som levantando voz contra quem quer que seja. Totalmente inaceitável. E aí a gente sai aqui em defesa, aquilo que você falou muito bem, é de uma outra emissora. A gente vai agora, olha só, presidente, o jurídico do Sinetran está falando nesse momento, vamos ouvir aqui o que ele está falando.
Foi o reajuste foi de 5,5%, de maio de 2017, vigente até abril de 2019. Vai ser pago a partir de quando? Vai ser pago a partir de agosto desse ano. Hoje a população já vai ter ônibus normal. Já houve um prejuízo, porque algumas pessoas, alguns trabalhadores acabaram não vindo para trabalhar no segundo turno. Tivemos 60 carros depredados. Quem vai pagar o preço? Então hoje não deve ter 100% da em torno de 60%. E vai continuar assim ainda? Porque realmente não foi possível colocar toda a frota na rua. E isso reflete durante o dia inteiro. E dependendo das empresas, vamos até aumentar a frota se possível, mas vai depender também do contingente do pessoal que precisa. Nós temos aproximadamente 5 milhões de prejuízo com a greve. Olha, e tudo sobre o que ficou acertado sobre o fim da greve, você acompanha às 10 para as 7 da noite no Band Cidade com o Neto Cavalcante. Neto, pelo menos é uma boa notícia. Acho que agora os ânimos devem dar aí uma trégua. A população já pode ficar tranquila porque vai ter ônibus, pelo menos é a promessa aí do procurador do Ministério Público do Trabalho, o próprio sindicato dos rodoviários. Mas foi um transtorno muito grande, né? A gente estava falando da imprensa ali que foi hostilizada, a população. Quer dizer, a gente começou debaixo de uma tensão muito grande aqui na capital. Uma semana que começou conturbada, né? Uma segunda-feira que deixou todo mundo acordado numa situação de pânico, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, não sabia aonde podia dar aquilo ali, né? Mais de 60 ônibus depredados. Então, daqui a pouco no Band Cidade, às 10 para as 7 da noite, a gente conta mais detalhes, né, Diva? E aí, para quebrar um pouco, a gente vai falar também de festa junina, enfim, a gente está no mês junino. A gente está precisando. Mas pelo menos é uma boa notícia para começar a semana, o final da greve, aqui em primeira mão, ao vivo, aqui no Brasil Gente, na Band Amazonas. E aí, me traga boas notícias, então, que a gente está precisando. Vamos aguardar o que o Eduardo vai trazer lá de novidade. É assim, a gente vai passar para todo mundo em casa. Obrigada, viu? Olha, agora veja como foi a situação lá no Terminal 4, que estava bem diferente agora no início da tarde. O terminal estava vazio, sem ônibus e sem passageiros. Os detalhes aqui na tela. E depois de toda a confusão aqui no Terminal 4, no final da manhã de hoje, o que podemos notar aqui no terminal é um lugar vazio, sem nenhum ônibus circulando, sem nenhum usuário do transporte coletivo aguardando o seu ônibus. Apenas viatura da polícia continua aqui no Terminal 4. Muitos bancos foram danificados, foram quebrados. Os manifestantes, alguns deles, utilizavam desse concreto, desses pedaços de pedra para atirar nos ônibus. Muitos estilhaços continuam aqui pelo chão, muitos estilhaços de vidro. Parte do alambrado, da grade de proteção aqui do terminal que dá acesso à Avenida Camapuã foi danificado, foi estragado aí pelos manifestantes. Todo esse prejuízo, segundo o Sinetran, 61 ônibus foram danificados, foram apedrejados. 850 ônibus saíram da garagem hoje de manhã, mas até às 11 horas apenas 640 circularam, segundo o Sinetran. E como se não bastasse todo esse prejuízo, essa confusão, temos aqui as barracas, todas elas fechadas, onde aí o pai de família vem todos os dias, vem todo santo dia tentar ganhar o seu pão de cada dia, de centavo em centavo, vendendo o seu bombom, a sua bala, a sua bananinha frita, e hoje está
todo aí fechado, todos os quiosques, as barraquinhas fechadas. Um enorme prejuízo para um lado e para o outro, para todos os lados. É uma tremenda confusão essa que passa a cidade de Manaus. Catiana, volto com você. Graças a Deus que a coisa por lá estava bem tranquila. A gente volta agora, nesse momento, a falar ao vivo com o Eduardo Galvão, que está com o diretor jurídico do Sinetran. Eduardo. Catiana, aqui ao meu lado, Fernando Borges, acaba de sair da reunião, aí onde estava o presidente do sindicato, Gilvan Cid Oliveira, e representando o Sinetran, diretor jurídico do Sinetran. Doutor Borges, o que ficou acertado lá em cima? Boa tarde, o senhor está ao vivo. Boa tarde aos telespectadores. Nós mantivemos a proposta que havíamos feito na sexta-feira. E agora, depois dessa quase tragédia que aconteceu hoje, eles resolveram aceitar a mesma proposta de sexta-feira de 5,5% de reajuste. Como é que fica agora a situação, doutor? Ficou combinado que não vai mais acontecer a greve acaba, né? Também não vai haver greve por esses motivos, por essas reivindicações por outras reivindicações que não estão nesse acordo de hoje, que serão submetidas à justiça. Muito obrigado pelas informações. Fernando Borges, diretor jurídico do Sinetran. A reunião começou por volta de 11 horas, durou pouco mais de 5 e esse é o resultado. A paralisação dos coletivos de Manaus se encerra nesse momento. Catiana, volto com você. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Lembrando que a categoria queria um reajuste aí de 6,5%, conseguiu 5,5%. Essa proposta que foi anunciada na sexta-feira, durante aquela reunião ainda na sede do MPT, e agora, graças a Deus, o fim da greve em Manaus. E aí a gente torce, né, para que a cidade já comece a voltar à sua normalidade e tenhamos aí uma semana com boas notícias. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas não saia daí. Hoje é dia de hashtag Pronto Falei e a população, mete a boca no trombone. Não saia daí. De volta com o Brasil, gente, a você que me dá a honra da sua companhia, da sua audiência. Olha, sinta-se abraçado nesse início de semana, né, complicado na capital amazonense, mas graças a Deus que você já viu aqui em primeira mão o fim da greve dos rodoviários na cidade de Manaus. Graças a Deus, porque a gente estava precisando de boa notícia, né? Falando nisso, hoje é segunda-feira, é dia de hashtag Pronto Falei. É aquele momento em que a população nas ruas, desce o sarrafo e mete a boca no trombone. Roda aí na tela. O que me revolta do nosso país é a corrupção dos políticos e que as autoridades, que nos nossos magistrados não faz a fiscalização, a justiça que tem que ser feita. O que me revolta é isso. Pronto, falei. A minha revolta é a nossa segurança, que nós não temos, é a falta de consideração com a população. Os nossos ônibus são precários, nossas ruas não prestam, cheias de buraco. Então, é essa a minha revolta. Pronto, falei. E então, o que me revolta é sobre isso, desemprego, que não tem... Agora, os ônibus também, que a gente tá ficando muito difícil pra gente pegar. E é isso. E também sobre o asfalto, que tem muito buraco na rua. Pronto, falei. População fala mesmo, né? Do jeito que eu gosto. Falando do jeito que eu gosto, vou falar de coisa boa, assunto vindo lá da comunidade. Pacote de obras é entregue ao bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da cidade. Olha que beleza, hein? Várias ruas do bairro foram recuperadas. E quem agradece, é claro, são os moradores. Aqui na tela.
Brasil Urgente, diariamente, acompanha os problemas da comunidade, os problemas da sociedade de Manaus. É o nosso dever e a nossa obrigação também mostrar os problemas sendo resolvidos. Hoje, estamos aqui na Rua 5, do bairro Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus. E a Secretaria Municipal de Infraestrutura está fazendo o seu trabalho, está recapeando essa rua. A Rua 5 está também no cronograma da Seminf, as ruas 3, as ruas 4, a Rua José Melo, a Rua Gilberto Mestrinho. Tudo aqui do bairro Alfredo Nascimento. São 4 semanas de trabalho. Começou semana passada, na sexta e no sábado. Essa já é a segunda semana, então tem mais 2 semanas aí para frente para eles realizarem esse trabalho e terminar para concluir a obra, o recapeamento. Segundo informações que eu peguei aqui com os próprios trabalhadores, colaboradores da Seminf, caso não dê nesse prazo de 1 mês para resolver todos os problemas aqui do Alfredo Nascimento, eles vão protelar essa data, eles vão prolongar e até terminar, até resolver o problema aqui do bairro Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus. E com isso os moradores, é claro, ficam muito satisfeitos. Olha, o trabalho é recebido com gratidão, o povo está muito feliz, o bairro estava descoberto, não tinha o atendimento da Seminf e hoje a Seminf entrando no bairro Alfredo Nascimento, o povo está recebendo com gratidão, o povo está feliz. Eu, como líder comunitário, tenho acompanhado o trabalho e realmente é só gratidão. A gente tem muito a agradecer à Seminf. O Conselho de Líderes é formado por padres, pastores, professores, lideranças e moradores que querem o bem-estar da comunidade. Fomos ao prefeito Arthur Neto, vice-prefeito Marcos Rota e solicitamos melhorias para o nosso bairro, tendo em vista até que é o período de aniversário do bairro. E a prefeitura atendeu o nosso pedido e aqui estamos recebendo um pacote de obra que, segundo a promessa da prefeitura, é recuperar todas as ruas do bairro Alfredo Nascimento. Está sendo feito um belo trabalho que a população está alegre, feliz, receptiva, agradecida por tudo que está sendo feito no bairro Alfredo Nascimento. E nós esperamos que o compromisso seja cumprido até o final, todas as ruas sejam recuperadas. Olha, muito bem. Está aí, portanto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura recebendo os agradecimentos da população e os agradecimentos aqui do Brasil. Gente, porque nós somos assim, a gente mostra o problema, mas também depois a gente volta lá e mostra a solução em que a situação foi resolvida. Então você aí está com algum probleminha na sua comunidade, no seu bairro, no seu município, manda para cá, para o nosso WhatsApp, que é o 984020201, que a gente vai mostrar o problema. E é claro, a gente vai encaminhar para os órgãos responsáveis por esses problemas. E aí, é claro, a gente vai continuar sendo seu instrumento e porta-voz aqui. Eu vou fazer um rápido intervalo, viu? Vou tomar uma água aqui rapidinho. Daqui a pouco a gente continua falando aqui sobre a greve dos rodoviários, que, ó, graças a Deus, já foi encerrada. Não saia daí, é daqui a pouco. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta a falar novamente sobre a greve dos rodoviários e principalmente sobre a situação das pessoas que foram presas hoje de manhã durante os protestos lá na zona leste de Manaus. Eu falo agora ao vivo com o repórter Orestes Litaif. Orestes, o que aconteceu com essas pessoas? Boa tarde, Catiana. Boa tarde para você de casa que acompanha o Brasil Urgente, edição regional. Olha, a situação é a seguinte, a nossa equipe foi ao 27º Distrito Integrado de Polícia agora à tarde para saber mais informações sobre as pessoas que foram conduzidas, presas em flagrantes ou detidas durante o protesto que resultou no vandalismo e depedração dos ônibus e também de parte dos terminais de ônibus ali da zona leste de Manaus. E aí a gente apurou que 7 pessoas foram indiciadas pelos crimes de dano ao patrimônio público e também dano qualificado. Essas pessoas foram identificadas, segundo o boletim de ocorrência que a gente teve acesso, dos nomes de Adriano Tavares Chaves, Aldinei Rodrigues, Erickson Alves de Souza, Everton da Silva Pereira, Everton Menezes, Fabrício da Costa e também o Igor Carlos de Souza. Essas pessoas foram presas em flagrantes por vandalismo,
dano ao patrimônio público e também dano qualificado. Essas pessoas foram encaminhadas ao 27º Distrito Integrado de Polícia ainda durante a manhã, onde foram interrogadas, foram ouvidas e agora à tarde foram encaminhadas à audiência de custódia, audiência que acontece dentro do Fórum Enoque Reis, aqui na Avenida André Araújo. Essa audiência de custódia, na verdade, eles começam a participar dessa audiência de custódia daqui a pouco, a partir das 5h30 da tarde, e cada um deve ser ouvido individualmente. E aí a Justiça vai decidir se eles vão ser conduzidos ficarem presos ao centro de detenção provisórios ou então vão ganhar liberdade. Certo é que eles vão responder por lesão ao patrimônio público e também dano qualificado. Catiana. Muitíssimo obrigada, Orestes, pela sua participação. Já estava com saudades de você aqui no Brasil Urgente, viu? Seja sempre bem-vindo. Boa tarde para você. Bom trabalho aí que vai continuar. Gente, olha, a gente falou sobre esse ato, né? Mesmo que fosse uma revolta, certamente você responde, né? Criminalmente por esse ato que é considerado aí crime. A gente continua falando ainda sobre a paralisação, sobre a greve dos rodoviários. Hoje, por conta dessa situação, desse clima de tensão em Manaus e da greve aí durante todo o dia, a Secretaria de Estado de Educação suspendeu as aulas no período vespertino e noturno. Portanto, não teve aula agora à tarde nas escolas da rede estadual e também não vai ter à noite por conta disso. A CEMED também suspendeu. A gente tem informação de que a Universidade Federal do Amazonas também suspendeu as aulas e tudo volta a se normalizar amanhã, se Deus quiser. Inclusive, a gente tem vídeos aqui, muita gente mandando vídeos hoje aqui para o nosso WhatsApp. Olha aí, mandando vídeo no momento da situação, do clima tenso lá no Terminal 4. Muita gente interagindo. A gente quer agradecer a você que enviou esses vídeos aqui para o WhatsApp, que é o 98402-0201. Muitíssimo obrigada. É sempre importante a sua participação. Olha aí, você que sempre está fazendo o Brasil Gente de segunda a sexta-feira. Portanto, tá aí, ó, os flagrantes enviados pelo nosso telespectador aqui do Brasil Gente. Gente, fim da greve! Fim da greve depois de uma semana, depois de 7 dias. Cadê a música, PC? A gente termina com essa notícia. Certamente quem agradece é a população de Manaus, os usuários do sistema de transporte coletivo. A você que me deu a honra da sua companhia nesse início de semana, que começou tenso, mas graças a Deus já temos boa notícia aqui no Brasil, gente. Não esquece que para ficar bem informado, você continua acompanhando tudo aqui pelo jornalismo da Band, às 10 para as 7 da noite no Band Cidade com o Neto Cavalcante. A você que me deu a honra da sua companhia, da sua audiência, olha aí, ó. Sinta-se abraçado de qualquer parte de Manaus e do Amazonas. Lembrando que amanhã nós estamos aqui ao vivo às 4 horas da tarde. Que Papai do Céu abençoe a nossa semana, né? E a gente já termina o programa de hoje com essa boa notícia. Fim da greve dos rodoviários em Manaus. Gente, fica com Deus. Um beijo grande. Até amanhã. Fica agora com o Brasil Gente, edição nacional. Tchau!